Oi, turminha, boa tarde. Vamos iniciar com a nossa aula de História, com a semana 1 do PET 1. E o tema da nossa aula hoje fala sobre o movimento de pessoas e de mercadorias, fala sobre migração. A leitura de vocês deverá começar a partir da página 62. Tem alguns textos, tem gráficos para serem completados, tem leituras para serem feitas, para vocês conseguirem fazer com sucesso a atividade de vocês. Na página 63, aparece aqui nesse quadrinho a definição de migração. O que é migração? É a saída de um local para o outro. Pode ser pessoas, pode ser animais, pode ser mercadorias vão sendo transportadas. É migração. Imigração é a entrada em um país estrangeiro. Vou dar um exemplo. Se sai um brasileiro daqui do Brasil e entra em qualquer um outro país, vou dar o exemplo da Argentina, isso aí, ele é um imigrante. E se essa pessoa sair para ir morar definitivamente em outro país, acontece a imigração, que é uma mudança por um período maior, tá? Então, acontecem alguns deslocamentos de pessoas entre países, entre estados, entre cidades, às vezes da zona rural para a zona urbana do município e assim por diante. E essas mudanças acontecem devido à necessidade das pessoas de trabalho, de conviver mais perto da família, de alimentação, de estudos e assim por diante. Temos aqui um pequeno trecho que vocês deverão ler, que trata de como ocorrem essas mudanças, em que vias que as pessoas costumam trafegar para chegar nos seus destinos. Muitos vão por estradas, muitos vão por rodovias, né, pavimentadas com asfalto, muitos vão por vias aéreas, precisa do avião, e outros vão por navios, embarcações, outros vão de avião e assim por diante. No passado, eram utilizadas apenas as rotas fluviais, que eram por meio de navios, por meio de embarcações. Hoje, as coisas mudaram e as pessoas têm vários meios de transportes para se locomover. Vocês vão resolver as atividades que estão aí a partir da parte de baixo da página 63. Temos aí rota marítima, rota fluvial e rota terrestre, para vocês marcarem com essas letras aí, RM para a rota marítima, RF para a rota fluvial e RT para a rota terrestre. Por exemplo, caravela. Caravela é um tipo de embarcação que as pessoas utilizam para deslocar de um lugar para o outro. Então, essa embarcação ela é uma rota fluvial. E aí, assim por diante, vocês vão seguir o exemplo para fazer a atividade. Na página 64, nós temos uma charge. E essa charge, eu vou ajudar vocês com a leitura dela, tem o desenho do mundo e um homem, um trabalhador porque ele está com enxada, com a bota de trabalho, né? E atravessando o continente. Ele está saindo da Europa e vindo para a América, num passo longo, ele dá um salto aí. Então, compreendendo a leitura dessa charge, vocês deverão responder as questões aí abaixo, né? Sobre o serviço o deslocamento dos imigrantes que vieram para o Brasil entre o século XIX e XX. Vocês vão observar a charge e vai relacionar com a imigração italiana. O que foi a imigração italiana? Quando acabou a escravidão, vieram muitos italianos para trabalhar aqui no Brasil na lavoura de café, da cana-de-açúcar, para trabalhar com a terra, para trabalhar na mão de obra que estava surgindo, né, nas primeiras fábricas que estavam aparecendo no Brasil. Então, eles vieram da Europa, do país chamado Itália, e vieram para o Brasil. Então, baseado nisso, vocês vão ver essa ilustração e ver o que está acontecendo nessa charge. Tem as 4 alternativas aí e você deverá escolher uma delas. A próxima atividade é para você responder nas linhas aí abaixo, que além da necessidade de trabalho, quais são os outros motivos que levam as pessoas a procurarem outros lugares para morar?
Letra B. Na sua opinião, os processos imigratórios contribuem para o avanço do coronavírus pelo mundo? O que deve ser feito para que isso seja evitado? Será que se as pessoas ficarem deslocando de um local para o outro, pode fazer com que o coronavírus aumente, gente? Provavelmente que sim, não é verdade? Aí nós temos aqui, na página 65, uma outra pergunta, letra C. Você conhece alguém que tenha migrado de outra cidade ou país e veio morar aqui em Nova Zelândia? Você sabe os motivos que levaram essa pessoa a vir para cá? Pode ser algum exemplo da sua família ou de algum vizinho, alguém que você conheça, você vai responder aqui, tá bom? No número 3, nós temos 3 palavrinhas destacadas com migrante, emigrante e imigrante. Letra A. Na época do descobrimento, muitos portugueses vieram morar aqui no Brasil. Eles eram migrante, emigrante ou imigrante. Você vai olhar lá no quadrinho da página anterior, ver quem vem para fixar morada, qual dessas 3 classificações que ele vai receber. Você vai completar aí com a palavrinha correta, ok? Na atividade 4, nós temos um texto. Esse texto, ele é uma nota que foi retirada de um relatório da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. De todas as nações do mundo, eles têm várias informações. E aí, nesse texto da ONU, tem até aí também uma imagem, uma foto das pessoas que utilizam embarcações, às vezes até de forma precária, para fugir da guerra, para fugir de situações de conflitos, né, de guerra civil, e muda de um país para o outro ilegalmente, arriscando a própria vida. Isso está acontecendo muito ultimamente. E essa história da migração, ela é antiga. Desde os primeiros tempos, os povos sempre migraram, sempre fizeram mudanças atrás de melhor qualidade de vida. Então, vocês vão ler esse texto, que traz várias informações para completar essa tabela, que está na página 66. Aí aparece o nome dos países, né, ou de continentes, e do outro lado da tabela, aqui, aparece o número de pessoas que migraram desses países. Então, vocês vão consultar lá na tabela. Por exemplo, quantas pessoas que vieram da Ásia? Aí você vai olhar no texto e completar aqui. Depois que você tiver todos esses dados aí na tabela, você vai responder as questões. Com base na tabela que você preencheu, responda as questões. Em que lugar houve o maior número de imigrantes? Você vai escrever o nome do país ou continente. Onde houve o menor número de imigrantes? Responda também. Na letra C, você vai organizar os nomes dos países que têm o maior número de imigrantes para o menor. Vai pegar do maior, né, o que teve mais, igualmente, por exemplo, digamos que seja 76 milhões, o número maior, até chegar no número menor. Você vai colocar na ordem decrescente o número desses países aí, o número de pessoas que migraram, tá bom? E aí, a nossa atividade de história encerra aqui. Um abraço e até a próxima!